Você já se perguntou como alguém poderia sobreviver dentro de um grande peixe por 3 dias e 3 noites? Bem, prepare-se para uma história incrível que desafia a imaginação e nos ensina lições profundas sobre obediência, arrependimento e a misericórdia divina. Esta é a extraordinária história de Jonas, o profeta relutante cuja jornada mudou não apenas sua vida, mas também o destino de uma cidade inteira. Nossa história começa por volta do ano 760 a.C., no reino de Israel. Jonas era um profeta, um homem escolhido por Deus para transmitir mensagens divinas ao povo. Num dia aparentemente comum, Jonas recebeu uma missão que mudaria sua vida para sempre. Deus o chamou e disse: "Levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença." Nínive era a capital do poderoso Império Assírio, conhecido por sua crueldade e por ser inimigo de Israel. Jonas, tomado pelo medo e possivelmente pelo preconceito contra os ninivitas, decidiu fazer algo impensável: fugir da presença de Deus. Ele se dirigiu a Jope, um porto no Mediterrâneo, e embarcou em um navio com destino a Tarsis, na direção oposta a Nínive. Mas fugir de Deus não é tão simples assim. Durante a viagem, uma tempestade violenta ameaçou afundar o navio. Os marinheiros, desesperados, começaram a jogar a carga ao mar para aliviar o peso. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. O capitão o acordou, implorando que ele orasse ao seu Deus. Os marinheiros, suspeitando que alguém a bordo era responsável pela tempestade, lançaram sortes para descobrir o culpado. E quem foi o escolhido? Jonas, é claro. Confrontado, Jonas confessou sua fuga e sugeriu que o lançassem ao mar para acalmar a tempestade. Relutantes, os marinheiros tentaram remar de volta à terra, mas a tempestade só piorava. Finalmente, eles atenderam ao pedido de Jonas e o jogaram no mar revolto. Imediatamente, as águas se acalmaram, deixando os marinheiros maravilhados com o poder do Deus de Jonas. Mas a história não termina aqui. Deus, em sua misericórdia, não abandonou Jonas. Ele enviou um grande peixe para engolir o profeta. E assim, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do animal. Imaginem só: escuridão total, o cheiro nauseante, o medo constante. Foi nesse momento de desespero que Jonas se voltou para Deus em oração. Do ventre do peixe, Jonas clamou: "Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz." Esta oração, registrada no livro de Jonas, é um belo salmo de arrependimento e gratidão. Jonas reconheceu seu erro e se comprometeu a cumprir seus votos a Deus. Após 3 dias, Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra seca. O profeta, agora transformado por sua experiência, estava pronto para cumprir sua missão. Ele se dirigiu a Nínive, uma cidade tão grande que levava 3 dias para atravessá-la. Jonas proclamou a mensagem de Deus: "Daqui a 40 dias, Nínive será destruída." O que aconteceu em seguida foi extraordinário. Os ninivitas acreditaram em Deus. Eles declararam jejum, e todos, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco em sinal de arrependimento. Até o rei de Nínive desceu de seu trono, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele decretou que todos na cidade deveriam clamar a Deus e abandonar seus maus caminhos e a violência. Deus viu como eles se arrependeram e decidiu não destruir a cidade. Esta decisão, no entanto, não agradou a Jonas. Ele ficou furioso e reclamou a Deus: "Não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes." Jonas estava tão frustrado que pediu a Deus que tirasse sua vida. Ele saiu da cidade e sentou-se a leste dela, esperando para ver o que aconteceria. Deus, então, fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, aliviando seu desconforto. Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus enviou um vento oriental abrasador, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Novamente, ele desejou morrer. Então Deus disse a Jonas: "Você tem razão de ficar irado por causa da planta?" Jonas respondeu: "Sim, tenho razão de ficar irado a ponto de querer morrer." Mas o Senhor lhe disse:
Você tem pena dessa planta, embora não a tenha cultivado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Não deveria eu ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e onde há também muitos animais? Esta pergunta final de Deus a Jonas é o ponto crucial da história. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria compaixão e misericórdia. A história de Jonas não é apenas sobre um homem engolido por um peixe, mas sobre o conflito entre a justiça divina e a misericórdia, entre nossas expectativas e os planos de Deus. Jonas aprendeu de maneira dramática que os caminhos de Deus nem sempre correspondem aos nossos desejos ou expectativas. Sua jornada nos ensina sobre arrependimento, perdão e a amplitude do amor divino que se estende até mesmo àqueles que consideramos inimigos. A história de Jonas continua relevante até hoje. Ela nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo as mais improváveis, para realizar seus propósitos. Nos ensina sobre as consequências de tentar fugir de nossas responsabilidades e a importância de seguir a vontade divina, mesmo quando é difícil ou assustador. Além disso, a narrativa de Jonas desafia nossas noções de quem merece misericórdia. Assim como Jonas teve que aprender a estender compaixão aos ninivitas, somos chamados a olhar além de nossos preconceitos e ver o valor de cada pessoa aos olhos de Deus. O profeta Miqueias, contemporâneo de Jonas, resumiu belamente o que Deus espera de nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A história de Jonas não termina com uma conclusão clara. Não sabemos como Jonas respondeu à pergunta final de Deus. Talvez seja intencional, nos convidando a refletir sobre como nós responderíamos. Será que, como Jonas, às vezes nos irritamos com a misericórdia de Deus para com os outros? Ou estamos dispostos a abraçar sua compaixão infinita? Em um mundo muitas vezes dividido por ódio e preconceito, a mensagem de Jonas é um lembrete poderoso do amor abrangente de Deus e um chamado para sermos agentes de sua misericórdia. Que possamos, diferentemente de Jonas, correr em direção à nossa Nínive, seja ela qual for, levando uma mensagem de esperança e redenção. A próxima vez que você se sentir relutante em fazer o que é certo ou julgar alguém como não merecedor de perdão, lembre-se de Jonas. Lembre-se do grande peixe, da cidade arrependida e, acima de tudo, do Deus cuja misericórdia supera nossa compreensão. Afinal, quem sabe que grandes coisas Deus pode realizar através de nossa obediência e compaixão?